A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 13 de fevereiro. Plano Nacional de Pós-Graduação mira diversidade e inclusão, mas falta definir orçamento. Na série Educação sob Ataque, em seu 5º episódio, abordaremos os investimentos de dinheiro público em universidades particulares de baixa qualidade, com foco em cursos de medicina com nota baixa. Não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Câmara aprova projeto que cria a Universidade Federal Indígena. Metrópole Parque lança novo edital de incubação com inscrições a partir de 18 de fevereiro. E no dia 26, acontece o primeiro seminário de integração do ensino básico, técnico e tecnológico da UFRN. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A principal novidade do novo Plano Nacional de Pós-Graduação, válido para o quinquênio 2025-2029, está em adotar a promoção da equidade e diversidade como eixo temático, com diretrizes próprias para a pós-graduação. Nisso, se incluem a criação de mecanismos de permanência estudantil e o acompanhamento dos beneficiários de ações afirmativas. Mas a falta de garantias orçamentárias para a ciência ainda preocupa. A implementação dessas políticas depende da ampliação do orçamento da instituição pelo Congresso Nacional. A CAPES informou que ainda não estimou o custo das ações de equidade e diversidade, o que deve ser apontado por uma comissão de monitoramento do PNPG, composta em dezembro de 2025. Mais informações em www.adurne.org.br. Enquanto tem muita gente curtindo a folia, tem pessoas trabalhando para garantir que tudo funcione. São ambulantes, artistas, profissionais da saúde, da limpeza e da segurança. Gente que trabalha horas a fio, muitas vezes sem contrato, sem descanso e sem direitos. A precarização virou regra, jornadas exaustivas, baixa remuneração e zero reconhecimento. Valorizar o carnaval é valorizar também quem nele trabalha. Condições dignas, direitos e respeito também fazem parte da festa. Sem direitos, não é festa, é exploração. Nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, encerra a série Educação sob Ataque, apresentada e organizada pelo Adurne Sindicato. Os episódios explicaram com detalhes quais os impactos dos cortes orçamentários para as universidades públicas e fez análises sociais e políticas de como elas afetam o dia a dia do brasileiro. Ouça agora o episódio final. Chegamos ao último episódio da série Educação sob Ataque. Ao longo das últimas 4 semanas, discutimos temas relevantes para o presente e o futuro da educação pública no Brasil, tendo em vista os cortes orçamentários efetuados recentemente. No primeiro episódio, explicamos um pouco de como o Congresso estrangula o funcionamento das universidades federais. Já no segundo episódio, esclarecemos quais os impactos do corte na assistência estudantil. No terceiro episódio, especificamos quais são os impactos concretos do corte no orçamento da UFRN. E no quarto e penúltimo episódio, refletimos sobre quem ganha e quem perde com o desfinanciamento. Este quinto e último episódio, por sua vez, traz um questionamento pertinente. Mediante os negativos resultados obtidos nas avaliações nacionais, por que investir dinheiro público em universidades privadas de baixa qualidade? Quem explica pra gente um pouco desse assunto é Roberval Pinheiro, economista formado pela UFRN e professor do Departamento da Escola de Saúde na instituição de ensino. Ouça agora a entrevista. Professor Roberval, por que o Estado continua a investir dinheiro público em universidades particulares, inclusive com cursos de medicina de baixa qualidade?
Muito importante discutir o porquê que o Estado brasileiro continua a investir recursos públicos nas instituições de ensino privadas. É preciso, primeiramente, que entendamos que nós vivemos numa sociedade capitalista na qual existem relações bastante proximais entre o Estado e o mercado. Entre os agentes do Estado, por exemplo, os representantes do governo, nos seus 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, e também através de outros organismos públicos, do Estado, de representação do Estado brasileiro. E em relação aos agentes de mercado, eles também podem estar muito próximos, exercendo influências e lobbies para que seus interesses sejam mais bem representados e mais bem atendidos. Temos aí explicações bastante plausíveis, em relação, por exemplo, são aplicadas ou ditas justificativas de caráter econômico e fiscal, que investir na universidade pública significa em criar mais estruturas, e isso se torna mais gasto, eleva exatamente o endividamento fiscal do governo. Por conta disso, a justificativa é encaminhar recursos para os organismos privados que, no curto prazo, poderiam gerar mais vagas e, assim, exatamente conseguir atender a mais necessidade de inclusão de pessoas no ensino superior. Então, temos aí exatamente justificativas que muitas vezes também podem ser falácias dentro desse aspecto. E ainda é preciso que compreendamos que há uma baixa eficiência em termos de regulação do Estado brasileiro em relação ao uso desses recursos, o encaminhamento desses recursos para essas instituições privadas. E a própria sociedade, muitas vezes, pouco acompanha esses mecanismos de repasse e o seu uso. É preciso ainda, por exemplo, quando estamos falando de um curso como medicina, que tem alto alcance social, status também, bem como ele é bastante oneroso, tem um valor de mensalidade muito alto e pode representar um investimento de longo prazo, então nós temos também dificuldades quando essas instituições de ensino, elas não têm exatamente um critério de avaliação em relação ao Ministério da Educação, de que esta formação ela está sendo qualitativamente segura para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. E quais são as consequências sociais e profissionais de financiar cursos como os de medicina que apresentaram e apresentam, às vezes, notas 1 e 2 nas avaliações nacionais como o ENAD e ENAMED, por exemplo? Outra questão de relevância seriam as consequências que podem incidir sobre estudantes, profissionais, mercado de trabalho, sistema de saúde brasileiro, em se tratando da formação na área da saúde, especificamente para o curso da medicina, por exemplo, e ainda em relação à própria sociedade em geral. No primeiro aspecto, nós temos estudantes que têm um alto grau de endividamento quando recorrem a essas bolsas de estudo, quando recorrem a esses financiamentos privados, uma vez que estamos tratando de instituições financeiras. Então, temos um clássico interesse aí de financiarização e também com todo o lastro do próprio governo, porque estes cursos e este processo de endividamento com o FIES, por exemplo, ele faz com que o grande avalista de tudo isso seja o Estado brasileiro através de um fundo garantidor de crédito. Caso o estudante não possa pagar, quem paga exatamente é o Estado, esta dívida que foi tomada dentro do mercado financeiro, certo? Uma outra questão que precisa ser colocada também com bastante efetividade é a questão dessa formação, que nem sempre ela é garantida a empregabilidade, cursos com baixo nível de avaliação, baixo índice de avaliação, eles podem não ter exatamente uma boa colocação, um bom desempenho do mercado, sem falar uma outra questão dos impactos que podem sobre a sociedade, sobre a vida das pessoas, quando um profissional, por exemplo, da área da saúde, na medicina ou qualquer outra, que pratica atos profissionais que possam ser de alguma forma lesivos sobre as pessoas. Então isso já gera um impacto sobre a vida das pessoas. Uma outra questão é que nem sempre é garantida empregabilidade para esses profissionais, e muitas vezes são prometidas questões que no futuro se vai ter uma boa colocação no campo do trabalho, e nem sempre isso é possível. Quando se investe exatamente em cursos que têm um baixo índice de avaliação,
é muitas vezes um investimento que pode ser completamente perdido no sentido de que o recurso público está indo para instituições que não têm exatamente um grau de qualidade nem de confiabilidade na formação desses profissionais. É preciso ter muito cuidado e muita atenção exatamente a essas certificações e ao que pode ser feito em relação ao controle desses organismos. E quais são os interesses políticos, econômicos, corporativos que se beneficiam diretamente ou indiretamente dessa política de financiamento público para o setor privado de baixa qualidade? Se formos abordar a questão de quais seriam os interesses políticos, econômicos e corporativos que estão associados a essa decisão de investimento público nas instituições de ensino privado, é preciso retomar exatamente a questão de que nós temos uma relação proximal muito forte entre agentes políticos e representantes do governo e seus três poderes, em outros organismos, juntamente com a representação dos interesses do mercado, e que isso pode provocar exatamente relações que não levem a um bom resultado para a própria sociedade. Esses interesses econômicos muitas vezes ficam em alta. Vamos colocar aqui, por exemplo, os interesses das instituições bancárias, que podem exatamente financiar esses cursos num longo prazo e obter o retorno desses recursos a juros altos e, inclusive, caso o tomador do empréstimo, do financiamento, do crédito ao consumidor, ele não consiga pagar, tem o lastro do governo, exatamente do seu fundo garantidor de crédito. Uma outra questão seria os interesses políticos que estão associados a isso, onde muitas vezes há um discurso, uma falácia que não se pode investir muito nas instituições públicas, porque isso aumentaria exatamente as despesas do governo e o desajuste fiscal seria grande, mas em compensação, boa parte desses recursos são carreadas para organismos privados com interesses lucrativos e que muitas vezes não atendem completamente os interesses nem da formação. Muitas vezes as organizações privadas não têm exatamente a mesma qualidade do ensino público em relação às dimensões do ensino, da pesquisa, da extensão, e os resultados são bastante duvidosos. Então é preciso exatamente perceber que existem conflitos de interesse e que é preciso vincular este ensino, esse investimento no ensino com padrões de qualidade que precisam ser observados com muito zelo. É preciso também muita transparência com relação a esses resultados para que assim possamos acompanhar esse volume de somas vultosas de recursos públicos pagos pela sociedade para entes privados que nem sempre respondem à altura com as necessidades da sociedade na formação de profissionais que possam atuar no campo de trabalho e, mais uma vez, ressaltando a questão da saúde, isso pode impactar sobre as vidas. E para finalizarmos, o que dizem as autoridades e os especialistas sobre essa necessidade de maior regulação e critérios de qualidade para que esses recursos públicos sejam aplicados em instituições privadas? Uma vez que temos exatamente uma relação em quem paga a conta e quem tem ônus e bônus nessa situação toda, é preciso também colocar algumas questões relacionadas ao tipo de controle que possa ser exercido. Há pelo menos 2 tipos de controle que podem ser feitos. Um deles seria o controle público, através dos organismos, que teriam uma participação mais direta aí no controle. Por exemplo, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, já que os recursos são do Orçamento Federal. Temos ainda Ministério Público Federal e diversos outros organismos que podem acompanhar exatamente como esses recursos eles são aplicados através de mecanismos de auditoria que fazem a verificação de conformidade ou de não conformidade em relação a metas programáticas, em relação a objetivos que precisem ser alcançados e a forma como esses recursos são aplicados. Não sendo o controle público, nós temos ainda o controle social, e esse controle social ele pode ser exercido através de outros entes que não governamentais. Entre esses entes, nós temos, por exemplo, no âmbito nacional, temos os conselhos regionais de profissão, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina e das outras profissões na área da saúde, que podem melhor atuar exatamente nessa questão do controle de como está o aspecto formativo dessas pessoas, desses profissionais. Temos também as
associações, temos os sindicatos, e isso, por exemplo, pode ser uma lição que o Sistema Único de Saúde, o SUS, dá para a gente através dos seus mecanismos de controle social, de relatórios de gestão que tem uma temporalidade, uma sistematização da sua apresentação para a sociedade e para os órgãos de controle, né, que são, no caso da saúde, nós temos prestações de contas que são quadrimestrais e também prestações de contas anuais, e temos ainda o controle que pode ser exercido por organismos internacionais que devem também acompanhar com bastante afinco o que acontece exatamente com o direcionamento de recursos públicos para ProUni, FIES e outras formas que possam existir dentro desse contexto, para que assim nós possamos resgatar, sobretudo, investimentos que sejam acompanhados com indicadores de desempenho e de resultado, que possamos acompanhar exatamente como está a formação e direcionamento desses profissionais e ainda que tipo de retorno social estamos tendo com esse processo de investimento. Então, é fundamental saber quem paga a conta é a sociedade, através desses recursos do Estado, e nós precisamos ter de volta esse investimento sobre a forma de serviços de qualidade sendo prestados a toda a sociedade brasileira. Agradecemos a sua importante contribuição, professor. Dessa forma, o Adurne Sindicato conclui a série Educação sob Ataque nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, e agradece a todos e a todas as entrevistadas que contribuíram para o debate amplo e democrático a respeito daquilo que defendemos todos os dias enquanto entidade: uma educação pública, gratuita, socialmente referenciada e de qualidade para todos e todas. A luta pelos recursos para o custeio e manutenção das universidades públicas brasileiras continua. O Adurne Sindicato se mantém comprometido em monitorar as decisões tomadas pelo Parlamento, cobrar e responsabilizar os parlamentares e defender veementemente os direitos dos nossos docentes e estudantes, dentro e fora do Congresso Nacional. Se você não ouviu os episódios anteriores, basta acessar www.adurne.org.br e confira todos os programas completos em áudio e em matéria de texto. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Jornal da Educação. Extra Classe. E atenção, docente sindicalizado. Criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. O carnaval nasceu popular, livre e coletivo, mas hoje, cada vez mais, a festa tem se tornado uma mercadoria. Defender o carnaval de rua é defender a cidade para todas as pessoas, com mobilidade, diversidade, inclusão e convivência democrática. Rua livre é democracia em movimento. Vamos brincar o carnaval? Depois do intervalo, Câmara aprova projeto que cria a Universidade Federal Indígena. Metrópole Parque lança novo edital de incubação com inscrições abertas a partir de 18 de fevereiro. E ainda, no dia 26 de fevereiro, acontece o primeiro seminário de integração do ensino básico, técnico e tecnológico da UFRN. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação.
Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 6.132/2025 do Poder Executivo, que cria a Universidade Federal Indígena em Brasília, podendo ser constituída de forma multicêntrica com campi nas regiões do Brasil para atender às especificidades da presença dos povos indígenas no país. O texto contou com o parecer favorável da relatora, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, e será enviado ao Senado. De acordo com o projeto, a nova universidade terá como objetivos, entre outros, ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover extensão universitária, produzir conhecimentos científicos e técnicos necessários ao fortalecimento cultural, à gestão territorial e ambiental e à garantia dos direitos indígenas, em diálogos com sistemas de conhecimentos e saberes tradicionais, valorizar e incentivar as inovações tecnológicas apropriadas aos contextos ambientais e sociais dos territórios indígenas, promover a sustentabilidade socioambiental dos territórios e dos projetos societários do bem viver dos povos indígenas e valorizar, preservar e difundir os saberes, as culturas, as histórias e as línguas dos povos indígenas do Brasil e da América Latina. Assédio tratado como brincadeira, violência relativizada e vítimas silenciadas. Mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, e corpos dissidentes são os que mais sofrem violência. Isso não é excesso, isso não é brincadeira, isso não é cultura, isso é crime. Carnaval democrático é aquele onde todo mundo pode ocupar a rua sem medo. Respeito, consentimento e política pública também fazem parte da folia. Sem respeito, não tem festa. O Parque Tecnológico Metrópole Digital, o Metrópole Parque, divulgou o novo edital do programa de inscrição que abre vagas para startups e projetos de base tecnológica interessados em participar da iniciativa. O professor Rodrigo Romão, diretor do Metrópole Parque, explica o que fazer para concorrer a uma das vagas do edital. Olá, você ouvinte do Jornal da Educação. Estou aqui para falar da recente novidade lançada pelo Metrópole Parque, que é o novo edital do Programa de Incubação, edição 2026. O edital ele já está no ar no site parque.imd.ufrn.br, na seção de editais, e as inscrições começam a partir do próximo dia 18 de fevereiro. Um programa de incubação, ele existe para reduzir o risco de empreender. Todos nós sabemos, da árdua jornada que é empreender em nosso país. Então, o que nós contamos ali dentro do Metrópole Digital é com uma infraestrutura bem robusta do ponto de vista físico, tecnológico e principalmente um time de especialistas em áreas de negócio que vão ajudar o empreendedor ou empreendedora a desenhar o melhor modelo de negócio, a melhor jornada de desenvolvimento do seu produto, serviço, para de fato impactar o mercado com o menor atrito possível dentro dessa jornada empreendedora. Na edição de 2026, nós estamos olhando de uma maneira muito especial para os negócios de base científica e tecnológica. O que isso quer dizer? Se você que nos ouve é um pesquisador, uma pesquisadora, um aluno ou uma aluna de mestrado, de doutorado, enfim, se você está no momento ou conhece alguém que está desenvolvendo uma pesquisa com um enorme potencial de que se aquilo chegar ao mercado possa de fato ter um impacto econômico muito grande,
O Metrópole Digital é o local para te apoiar exatamente nessa jornada de transformar a sua pesquisa em negócio, né? E aí, citando algumas possíveis áreas que nós já temos atendido, a gente já tem projetos na área de inteligência artificial, de neurociência, de biotecnologia, de nanotecnologia, engenharia de materiais e diversos outros. E, claro, também a gente apoia empreendedores e empreendedoras do nosso ecossistema de inovação, que tenham aí exatamente produtos, projetos, serviços, né, que permeiam a área de ciência e tecnologia de alguma forma. Uma dúvida muito comum é se é preciso ter uma empresa para poder participar do programa de incubação. E a resposta é não. O programa de incubação ele existe para atender CPFs e CNPJs. Os CPFs nós atendemos pela nível chamado de pré-incubação. Basicamente, é que você apresente para nós uma ideia de produto, serviço, enfim, de ciência e tecnologia materializada em algum protótipo funcional. Mas, claro, se você já tem a sua empresa, se você já tem o seu CNPJ, já tem seus clientes, já está faturando, mas ainda assim precisa de um suporte para desenvolver melhor o seu negócio, a gente também tem a incubação diretamente. Então, são 2 níveis de maturidade: pré-incubação, incubação, pré-incubação focada em CPF, incubação focada em CNPJ, e todos eles contam com suporte de infraestrutura física, tecnológica e do apoio de equipes especializadas para desenvolver o negócio. Então, repetindo, o edital já está no ar, serão 11 vagas, exclusivamente para modalidade remota, uma vez que nós estamos com o nosso espaço físico 100% lotados, mas o espaço físico de forma coletiva, salas de reuniões, espaços de interação, ficam à disposição das empresas e startups que tenham vínculo conosco, independente se o formato é remoto ou presencial. Aguardamos a sua inscrição. Agenda da Educação. Estão abertas as inscrições para o primeiro seminário de integração do ensino básico, técnico e tecnológico da UFRN. O evento acontece no dia 26 de fevereiro, no auditório da Reitoria, e vai reunir docentes, gestores e técnicos das universidades que integram a carreira EBTT na universidade. Saiba mais na reportagem de Rebeca Oliveira. Estão abertas até o dia 26 de fevereiro as inscrições para o primeiro seminário de integração do ensino básico, técnico e tecnológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o SEBTT. O encontro acontece no próprio dia 26, no auditório da Reitoria, com credenciamento das 8 às 9 horas da manhã e programação das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A iniciativa reúne as 5 unidades acadêmicas especializadas que ofertam o EBTT na universidade: a Escola Agrícola de Jundiaí, a Escola de Saúde, a Escola de Música, o Instituto Metrópole Digital e o Núcleo de Educação da Infância, além da Secretaria de Educação Básica, Técnica e Tecnológica. O seminário é gratuito e voltado para gestores, docentes e técnicos administrativos do EBTT, além de estudantes e professores de outras instituições interessados no tema. A proposta é fortalecer a integração entre as unidades, socializar experiências e construir coletivamente proposições para fortalecimento da educação básica, técnica e tecnológica na UFRN. As inscrições devem ser feitas pelo CGA na aba de eventos. O Adorno Sindicato terá participação ativa na programação. A professora Gilca Pimentel, diretora de assuntos do ensino básico, técnico e tecnológico do sindicato, destaca: esse é um seminário importante porque possibilita não só o diálogo, a troca de experiência e conhecimento entre as unidades, o que cada uma faz, os desafios, como também permite que a gente se conheça dentro da universidade. E o Adorno Sindicato vai participar da mesa, trazendo um panorama nacional do EBTT no âmbito nacional dentro das universidades. De modo que eu convido a todos os professores do EBTT a se inscreverem e participarem deste importante evento promovido pela Secretaria. Já o professor Darlio Inácio, diretor do Adorno Sindicato e docente da Escola Agrícola de Jundiaí, reforça a importância da iniciativa. Eu considero que o seminário da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, EBTT, da UFRN, é uma atitude extremamente louvável que a Secretaria de EBTT da UFRN está
executando, promovendo. Esse seminário vai discutir vários temas ligados à carreira EBTT e também vai deixar um legado na nossa universidade. Darley lembra que a carreira EBTT é equiparada ao magistério superior em termos salariais e de progressão e ressalta o papel histórico da organização sindical na conquista da categoria. O PROIS Federação a qual o nosso sindicato é vinculada totalmente, tem um legado muito forte de trabalho junto da carreira EBTT, com conquistas fundamentais, como, por exemplo, o professor de EBTT chegar a ser professor titular. Isso foi uma conquista que foi conseguida com árduas penas e com uma luta sindical envolvendo vários sindicatos federados ao PROIS Federação, e o PROIS Federação atuou fortemente nessa conquista ao longo de vários anos de atuação. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.